Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho chegou para trazer as principais informações do Santos Futebol Clube nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro. Tá chegando o final do ano, meus amigos. Passou voando este ano de 2025 e aqui neste vídeo eu vou contar para vocês as principais novidades envolvendo o Santos Futebol Clube e, claro, o planejamento para a temporada de 2026. Mas antes de irmos para os temas principais do vídeo, eu gostaria de agradecer a imensa audiência dos nossos amigos varandeiros na transmissão entre Fluminense e Vasco da Gama, válido pelas semifinais da Copa do Brasil. Foi a nossa última transmissão de jogos neste ano de 2025. Eu gostaria de agradecer demais a companhia de todos vocês. Sem dúvidas, a presença de vocês, sejam nas transmissões ou aqui mesmo nos vídeos do Varanda Futebol Debate, são o nosso combustível diário. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos. Inclusive, nesta transmissão, o Vasco foi para a grande final da Copa do Brasil, vai enfrentar a equipe do Corinthians, hein? Quem será o campeão da Copa do Brasil? Deixe aqui nos comentários o seu palpitômetro Blaze. Quem você acha que levará a melhor nesta decisão da Copa do Brasil? Será o Corinthians? Será o Vasco da Gama? Quem serão os heróis e os vilões? Conte aqui para nós no campo de comentários. Vamos debater também essa questão que não envolve o Santos diretamente, mas, por incrível que pareça, o Santos terminou na frente dos dois times. O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação, coincidentemente à frente do Corinthians e também do Vasco da Gama, que farão a grande final da Copa do Brasil. Legal, falei sobre a final da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians, mas agora vamos falar do nosso amor, vamos falar do Santos Futebol Clube que move a nossa paixão pelo esporte futebol. Vamos falar do Santos que já está se planejando para o ano de 2026 e aqui, varandeiros e varandeiras, eu já posso confirmar a presença de dois atletas para a temporada de 2026. E eu estou me referindo aos emprestados Lautaro Dias e também o meio-campista Victor Hugo. Lautaro Dias, que está cedido do Cruzeiro para o Santos Futebol Clube, e o Victor Hugo, que está cedido do Flamengo para o Peixe. Ambos os atletas têm contrato válido com o Santos até o dia 31 de julho de 2026 e o Santos Futebol Clube não quer se desfazer desses atletas, pelo menos até o encerramento do empréstimo de ambos os jogadores. Isso porque o entendimento interno da diretoria do Santos é de que o Peixe, por disputar 4 competições na próxima temporada, sendo Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem que ter um elenco cheio de opções, um elenco repleto de alternativas, visando, claro, também algumas questões de lesão que pode pegar, algum jogador pode ficar suspenso, também tem a questão física dos atletas que precisarão ali ter algum descanso no intervalo de algumas partidas. Inclusive, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e até mesmo a Sul-Americana, algumas dessas competições acabariam sendo disputadas em simultâneo. Por exemplo, na quarta você disputa a Copa do Brasil, domingo joga o Brasileiro e na próxima quarta-feira você já disputa o Campeonato Paulista. Então, o ano que vem vai ser muito corrido, principalmente por conta da disputa da Copa do Mundo em 2026. O calendário da CBF será bem apertado, como é de praxe para as equipes do futebol brasileiro. Agora, vamos falar individualmente do Lautaro e também do Victor Hugo. Vamos começar com o meio-campista Victor Hugo. O que o Victor Hugo, no ano de 2025, em solo brasileiro, isso porque em 2025 ele já jogou na Turquia, jogou na Liga Turca, então vamos considerar aqui apenas o seu desempenho no futebol brasileiro. Vamos lá. Jogando em solo brasileiro, o Victor Hugo fez 10 jogos, 0 gols, não deu assistência, não criou grande chance de gol, e teve uma média de 0,7 bolas recuperadas por jogo. Repetindo, 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma chance criada e menos de uma bola em média recuperada por partida. Faz sentido ter o Victor Hugo no time? Fica a questão.
qual é a utilidade do Victor Hugo? Por que as características do Victor Hugo, quais são as características do Victor Hugo, melhor dizendo, que o credenciam para, em muitas partidas, o Juan Pablo Vojvoda colocá-lo à frente do Gabriel Bontempo? Faz sentido? Eu entendo que tem contrato entre Santos e Flamengo, Flamengo, Victor Hugo e Santos. Porém, o Santos Futebol Clube não tem opção ou obrigação de compra neste empréstimo do jogador Victor Hugo. O que pode acontecer é o Santos ter uma prioridade, ou seja, encerrou o vínculo, o Flamengo, por exemplo, recebe uma proposta de 10 milhões, o Santos pode fazer o quê? Cobri-la. No máximo isso. E além do mais, o Santos não tem taxa de vitrine. Então, qual que é o sentido de você ter o Victor Hugo pegando o espaço de um ativo que é seu, como é o Gabriel Bontempo, da forma que o técnico Juan Pablo Vojvoda ficou escalando insistentemente o Victor Hugo, que não trouxe nenhum resultado. Não criou chance de gol, não é um jogador que desarma, não é um jogador que pisa na área, não tem intensidade. E aí? Qual que é a utilidade do Victor Hugo? Então, o Santos vai se prender com ele aí até pelo menos o dia 31 de julho de 2026. Espero eu que essa pré-temporada sirva para que o Victor Hugo evolua. E aí tudo isso que eu estou falando agora, todos estes números que eu acabei de apresentar, caiam por terra. Que aí o Victor Hugo aí sim no ano de 2026 faça uma boa temporada com as cores do Santos Futebol Clube, nos traga resultados. Mas fato é que até aqui o Victor Hugo com a camisa do Santos não apresentou nada. Agora sobre o Lautaro Dias, como já dizia o nosso saudoso Marcão, Lautaro Dias, que dependendo do dia, poderia ser dias felizes ou dias preocupantes. Vamos aqui falar agora sobre o Lautaro Dias, que está no planejamento do Santos até o dia 31 de julho de 2026. Vamos aos números do jogador em primeiro lugar. Vamos lá. O Lautaro Dias, lembrando que ele atuou, claro, com a camisa do Cruzeiro também no Campeonato Mineiro e algumas partidas do Brasileirão. Porém, o Lautaro Dias neste ano fez 33 jogos, 5 gols, 2 assistências, ele criou 4 grandes oportunidades de gol e perdeu outras 2 grandes oportunidades de gols. Ou seja, o Lautaro Dias é um jogador que chegou no Santos no segundo semestre deste ano de 2025, sendo o substituto do Luca Meireles, né? O Santos vende o Luca Meireles, na sequência tem o Lautaro Dias, ele assume a posição de titular da equipe do Santos Futebol Clube, claro, porque Tiquinho Soares muito mal fisicamente, mal tecnicamente, o Tassiano também não conseguiu se firmar com a camisa do Santos e por isso o Lautaro Dias, até no esquema do Juan Pablo Vojvoda de ser uma equipe com maior mobilidade no campo de ataque, o Lautaro Dias acabou se encaixando melhor do que os seus outros companheiros. Porém, é isso que o Santos está reservando para 2026? É um ataque com Lautaro Dias? É isso, Marcelo Teixeira? Eu entendo que o elenco do Santos não será igual o do Flamengo. Por exemplo, o time do Flamengo, na lateral esquerda, lesionou o Alexandro, entra o Matias Vinha. Lesionou o Vinha, entra o Ayrton Lucas. No Santos eu entendo que isso não vai acontecer. Que, por exemplo, a gente não vai perder, um exemplo aqui, o Cristiano Ronaldo e o seu reserva imediato é o Mbappé. Não. Mas o Lautaro Dias ele vai servir para quê? A gente vai manter o Lautaro Dias até o meio do ano que vem simplesmente para ter volume no elenco? Faz sentido? Não é verdade? Você só vai ter o cara ali para preencher número ou para ele tapar um buraco? Porque todo mundo que entende um pouco de futebol, e eu tenho as minhas dúvidas se essa diretoria do Santos entende de futebol, sabe que o Lautaro Dias não tem condição. Sabe que o Lautaro Dias ele pode ser um jogador voluntarioso, e eu até acho que ele é. Eu vejo que o Santos melhorou um pouquinho em dado momento da competição na chegada do Vojvoda, porque o Lautaro Dias ele potencializou a movimentação. O Santos era um time que tinha o Tiquinho para fazer uma parede, mas era uma parede sem massa, sem tijolo, sem nada. E aí chega o Lautaro Dias, o Santos começa a ter um pouquinho mais de movimentação, mas é só. É um jogador que tropeça na bola, é muito mal nas conclusões, chuta fraco, enfim. Vamos tê-lo no elenco simplesmente para preencher o espaço? Faz sentido? Entendem? Como que o Santos Futebol Clube planeja mal todas as suas estações? E nós vamos trazer aqui um outro exemplo sobre o mau planejamento já no próximo bloco deste vídeo, mas para finalizar sobre o Lautaro Dias, faz sentido? Será que não tem ninguém nas categorias de base do Santos que possa fazer melhor ou igual o Lautaro Dias?
E por que talvez até mesmo igual? Se você pode perguntar, Thiago, mas se ele tá fazendo igual, não é melhor ter o Lautaro Dias? Acho que não, sabe por quê? Porque o Lautaro é isso aí. O Lautaro Dias, ele tá aqui. Um exemplo. Ele não vai chegar até aqui. Não. A curva do Lautaro Dias é essa. Um jogador da base que ele tá aqui, por exemplo, ele pode chegar aqui. Ele também pode não passar disso e até virar isso. Mas ele pode chegar aqui e ele é seu. Ele não é do Cruzeiro, né? Então, assim, para mim não faz sentido você manter Lautaro Dias e Victor Hugo. Entendo as questões contratuais, mas se para o ano que vem eles forem tratados como peças fundamentais no planejamento, simplesmente por isso que eu falei de ter o volume no elenco, perdão, eu não consigo compreender essa decisão da diretoria do Santos Futebol Clube, mas espero que eles calem a minha boca em 2026. Que seja um grande ano do Lautaro, que seja uma baita temporada do Victor Hugo, afinal, porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, e se o Santos Futebol Clube está saindo ganhando, todos nós ficaremos felizes, porque, claro, aqui o que mais importa é o Santos Futebol Clube. E ainda falando sobre o planejamento de 2026, meus amigos, sabe quem não está no planejamento do Santos para a temporada de 2026? Ele, o argelino Bilal Brahimi. O Santos não quer contar com Bilal Brahimi para o ano de 2026. O Santos entende que nos treinamentos ele não desempenhou bem, teve toda aquela questão de dificuldade de adaptação aqui no futebol brasileiro, principalmente por conta do idioma, né? Ele é um atleta que fala francês. Aqui no futebol brasileiro, obviamente, nós falamos o português, mas nós não temos, por exemplo, o inglês como segunda língua, né? Dificilmente algum jogador aqui no Brasil dá entrevistas em inglês. Raras exceções, por exemplo, do Memphis Depay, que joga no Corinthians. Então, o Bilal Brahimi, além de tecnicamente falando não ser um jogador brilhante e não ter convencido a comissão técnica do Santos Futebol Clube, ele ainda sofreu com problemas de adaptação aqui em solo brasileiro. E antes da gente concluir sobre essa questão do Bilal Brahimi, vamos relembrar a passagem do Bilal Brahimi até aqui com a camisa do Santos? Vamos lá. O Bilal Brahimi com a camisa do Santos. Ele tem um jogo em Bragança Paulista contra o Bragantino. Ele não fez gol naquela partida que foi 2-2. Ele não deu assistência. Ele jogou 29 minutos naquele dia. Deu 15 toques na bola e chutou uma vez no gol. Essa é a brilhante passagem do Lautaro Dias, do Bilal Brahimi, perdão, que tem contrato com o Santos Futebol Clube até dezembro de 2026. E agora é aquilo que a gente fala. Esse scout do Santos serve para alguma coisa? Foi o Juan Pablo Vojvoda que insistiu pela contratação do Bilal Brahimi, Marcelo Teixeira? Eu me lembro que você disse no seu programa. Não, nós trouxemos o Bilal Brahimi porque ele foi um pedido constante do Juan Pablo Vojvoda. E já na partida seguinte contra o Palmeiras, o que o Vojvoda faz? Não relaciona o Bilal Brahimi e ele recebe esse questionamento na coletiva. Vojvoda, e o Bilal Brahimi, o que acontece? Você conhecia? Você pediu? Ele diz, não, não. Ou seja, parabéns, diretoria do Santos. Parabéns, né? Estamos falando aqui de um jogador que nitidamente não tem nível para o futebol brasileiro, não tem nível para o Santos. Mas o Santos sempre vive de quê? Indicação. O fulano de tal indicou, o nosso scout que sabe lá Deus o que faz, sabe lá Deus como que eles analisam as contratações de jogadores, aprovam, o Kleber Xavier deu o aval, mandaram embora o Kleber Xavier. Mas como o Santos é um time sem criatividade e um time que não tem alternativas para buscar contratações, o que eles fizeram? Opa, vamos segurar aqui o Bilal Brahimi. Vamos esperar a contratação de um novo treinador e vamos apresentá-lo a ele. E sabe como que eu acredito que foi essa apresentação? Bateram na porta do Vojvoda e falaram, Vojvoda, é o seguinte, olha, não tem como trazer um outro meia-direita, um jogador que joga pelo lado direito. É o Bilal Brahimi ou nada. E aí? Aí o Vojvoda vai falar o quê? Pode ser, ué. É a única alternativa? Parabéns, diretoria do Santos. Parabéns. Sensacional. Baita contratação no Bilal Brahimi. Vocês todos estão de parabéns. Sempre em frente, Marcelo Perillo Teixeira tá aí. Bilal Brahimi, um jogo, não participou de gols, chutou uma bola no gol e tocou 15 vezes na pelota. Parabéns a todos os envolvidos na contratação do Bilal Brahimi. É o novo Yusufa?
Quem será o novo Bilal Brahim em 2026? Já que em 2024 o Santos contratou o Yusufa e agora em 2025 trouxe o Brahim. Quem será o novo estrangeiro que pisa no Santos Futebol Clube, joga um jogo no máximo ou sequer é relacionado? Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos na contratação deste jogador. Agora, para finalizar, vamos bater um papo rápido sobre o Gabriel Barbosa? Sim, Gabigol, jogador do Cruzeiro. Ele que, inclusive, nesta decisão pelas semifinais da Copa do Brasil, ele perdeu o pênalti que poderia colocar a equipe do Cruzeiro nas finais da competição. Inclusive, a toca da raposa foi ali pichada. O nome do Gabriel Barbosa foi pichado, junto com a imagem dele fazendo a sua tradicional comemoração, além de escritas dizendo "Vaza do Cruzeiro". E por que eu estou dizendo isso? Não é segredo para ninguém que o Gabriel Barbosa é um desejo do Santos Futebol Clube há muito tempo. Não se resume apenas nesta temporada, nesse final de temporada de 2025, visto que no ano passado o Marcelo Teixeira já havia demonstrado interesse publicamente na contratação do jogador e o Santos fez uma proposta para o atleta para ele retornar ao Peixe neste ano já de 2025, mas o Gabriel Barbosa optou por jogar no Cruzeiro. E por que eu estou trazendo este debate? O Gabriel Barbosa, ele é um jogador, atualmente falando, que traz frutos. Será que é o Gabriel Barbosa a solução dos nossos problemas? Eu entendo que hoje o nosso ataque é desesperador. Nós temos o Tiquinho, que não resolve, nós temos o Tassiano, que tem um desempenho duvidoso, e nós temos o Lautaro Dias, que nós acabamos de comentar agora anteriormente neste vídeo. Mas a gente tem que engolir goela abaixo o Gabriel Barbosa porque as nossas opções no elenco são ruins? Vamos cair na mesma pegadinha de 2023 com o Lucas Lima? Porque o Lucas Lima retorna ao Santos não com base naquilo que ele vinha jogando atualmente em 2023 ou 2022. Porque o Lucas Lima, ele viveu muito tempo daquilo que ele fez no Santos. No Santos. E malha a primeira temporada com o Palmeiras. O Gabriel Barbosa que nós estamos contratando é o que nós supostamente vamos contratar, né? O Santos ainda não assinou nada com o Gabriel Barbosa. Mas esse jogador que o Santos tem interesse é o atleta de 2025? Ou nós estamos tentando trazer um Gabigol de 2018, 2019 já no Flamengo, 2021, 22? Qual Gabriel Barbosa nós estamos colocando, o Santos pretende colocar dentro do seu plantel para o Juan Pablo Vojvoda? Porque o Gabigol, hoje, ele não vale o que ele custa. Ou alguém aqui pensa que o Pedrinho BH está contente em pagar os vencimentos mensais do Gabriel Barbosa com base no que ele tem apresentado? Tenho certeza que não. O Gabigol é reserva da equipe do Cruzeiro. Ele custa caro. Ele não decide nada mais. Eu acho que o Gabigol ele pode retornar sim ao Santos e fazer história de novo, quem sabe? Né, o Gabigol chega aqui em 2026, ele arrebenta, faz 30 gols, 15 assistências, joga demais. Mas o que eu estou querendo aqui promover de reflexão é o seguinte: faz sentido trazê-lo agora? Quais condições, melhor dizendo, o Gabigol viria? Se for para pagar para ele 2 milhões de reais por mês, por exemplo, é uma operação interessante? Faz sentido? Para um clube que tem um presidente que diz que está, que está em reconstrução? Que diz que o Santos Futebol Clube não tem dinheiro? Mas é o mesmo Santos que paga salários do Bilal Brahim, que não joga? Que paga salários de outros jogadores, que faz renovações absurdas? Esse é o Santos? Eu acho que, além da gente pensar se o Gabigol vale ou não a pena esse retorno para o Santos Futebol Clube, eu entendo que vale a reflexão. Estamos fazendo o processo correto? Por que o Santos só vai atrás de caras que estão em baixa? Né? O Santos contratou, por exemplo, o Mike. Estava em baixa. O Mike não era titular absoluto do Palmeiras, reserva. Qual que é o resultado do Mike? Tá aí. Um jogador que o Santos sequer quer pro ano de 2026. Legal? Aí a gente trouxe o Zé Rafael. Este eu até acho que jogou bem. Eu gosto do Zé Rafael, acho que ele entregou aquilo que ele podia entregar para o Santos na medida do possível. Mas qual que era o status do Zé Rafael? Era reserva. A gente contratou o Adonis Frias. O que era o Adonis Frias na equipe do Leão do México? Reserva. A gente trouxe o Lautaro Dias. O que o Lautaro Dias era na equipe do Cruzeiro? Terceiro reserva. O Santos contratou o Victor Hugo. O que o Victor Hugo seria para o Flamengo? Nem relacionado.
no máximo reserva. Entendem? O Santos é um time que só contrata refugo. Estamos falando de uma instituição que é bicampeã do mundo, mas que ele não pensa grande. O Santos não é administrado no seu tamanho. A diretoria pensa pequena e não se resume a essa do Marcelo Teixeira. Foi assim com o Rueda, foi assim ainda lá atrás com Modesto Roma, gestões desastrosas que acabaram com o Santos Futebol Clube, que pensam pequeno. São bairristas. O Gabigol só está na pauta do Santos porque um dia ele foi jogador do Santos. Por isso. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com Alan Patrick. Ou seja, estamos falando de uma administração ridícula. É isso que eu quero dizer. O problema não é trazer o Gabigol. O problema é você ver o status que esses caras chegam ao Santos. Todo jogador que chega no Santos, ele era reserva de algum lugar. O Arão mesmo. Ele chega no Santos, que jogou bem, tá? O Arão jogou muito bem. Mas ele chega ao Santos, ele era reserva do Panathinaikos. A reta final do Arão, ele era suplente do time do Panathinaikos. O Igor Vinícius foi chutado do São Paulo. Entende? Faz sentido? O Santos ano que vem tem 4 competições e a gente vai atrás de Gabigols, reservas das suas equipes. Eu entendo que financeiramente falando, o Santos não vai chegar no Flamengo e tirar o Arrascaeta de lá. Mas será que, aí trazendo um exemplo final dos nossos 2 zagueiros, o Santos gastou 4 de dólares no Frias e 4 de dólares no Alexis Duarte. Vamos concordar que nenhum deles resolveu os nossos problemas, certo? Legal. Será que o Santos não poderia pegar esses 8 milhões de dólares e contratar um cara que resolvesse? Será? Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários, porque eu acho inconcebível o Santos sempre ir atrás de reserva, jogador em baixa, jogador que a curva dele de potencial no futebol é para baixo, ou no máximo ele vai ficar aqui. Não são jogadores que evoluem, são raros os atletas que o Santos contrata que tem curva de evolução, raríssimos. Entendem? Então, eu gostaria inclusive de saber a opinião de vocês. O Santos está fazendo um movimento e o processo correto indo atrás do Gabigol? Faz sentido? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixa aqui nos comentários, vamos trazer um debate bacana sobre esses temas aí, pensando, claro, nas movimentações de mercado do Santos para o ano que vem. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês neste vídeo sobre o Alvinegro Praiano, sobre o maior clube da Terra. E antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos vocês a estarem conosco na live de hoje, nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro, no horário do Alô Varandeiros, às 20 horas ou 8 horas da noite. Será uma live em homenagem ao Marcão. Faremos uma homenagem ao nosso querido e saudoso Marcão, fundador e idealizador do projeto Varanda Futebol Debate, e você é o nosso convidado especial. Esteja junto conosco às 20 horas, será uma live muito bacana e, claro, muito emocionante. Então, Thiago El Bigodinho Jordão, vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!